Depois desce e sai armado. Olha a arma ali do lado, que foi o lugar onde tudo aconteceu. Foi embaixo dessa árvore, 5 de agosto de 2024. A internet fica chocada com a notícia do falecimento de Daniel Mastral, um influenciador que ficou muito famoso por revelar segredos ocultos de sociedades secretas. Isso, somado ao fato dele ter abandonado um culto satânico, fez ele ser alvo de uma seita oculta. Teria ele colocado fim em tudo ou teria sido um crime premeditado para calar sua boca? Nas imagens, o Daniel manobra o carro. Estaciona ali na estrada. Depois desce e sai armado. Olha a arma ali do lado. Por qual motivo ele sairia armado do carro? É um comportamento estranho. Essa imagem aqui foi o lugar onde tudo aconteceu. Foi embaixo dessa árvore que está meio afastada das outras. Dá para ver que no entorno tem várias casas, ou seja, é um bairro residencial. Tem vários trechos de podcasts e relatos de que o Daniel Mastral estaria lutando para ter os direitos em cima dos ganhos dos seus livros. A intenção era deixar tudo para o seu filho mais novo, que é o fruto do seu segundo casamento. Eu vou colocar aqui o trecho onde o Vic Vanilla fala sobre isso. Quero deixar um recado aqui. O que eu ouvi do meu amigo, mais do que qualquer parente que abandonou ele na hora que precisava, que inclusive foi traído por membros da família. O que eu ouvi da boca dele, junto com a minha esposa, naquele dia, no restaurante, é que ele queria fazer de tudo para que os direitos dos livros fossem pro filho dele. Os livros do Mastral estouraram na Amazon, venderam milhões. É do filho dele. E tá cheio de ave de rapina aí, inclusive uma editora com um advogado que perseguiu ele, que ele fez até medida protetiva contra o cara, querendo o dinheiro dos livros. Ele falou, tudo que eu tenho é aquele carrinho ali, ó, um carrinho mediano. Eu só tô lutando pelos direitos dos lucros dos meus livros irem pra minha família. O Daniel passa por uma depressão muito forte por conta da morte do filho e sua esposa na época. Ou seja, primeiro ele perde o filho e depois a esposa. O filho dele acabou se finalizando sem os pais perceberem. Nesse outro trecho, o Daniel conta no podcast Inteligência Limitada do seu amigo Vilela sobre as várias ameaças que ele passou depois que saiu do culto. É difícil de explicar em poucas palavras, em resumir. Mas enfim, eu morava no Vale da Bênção, marcaram dia e hora para me matar. Né? Eles estavam me pressionando, eles queriam me causar medo, queriam me desestabilizar. Né? O que é estratégia, eu sei o que eles queriam fazer. Né? E quase conseguiram me desestabilizar, né? Porque eles deram... O que aconteceu? Tocava o telefone toda hora em casa, ameaça, nós vamos te matar. Aí chegou uma hora que eu quase nem atendia. Então, para você ver como ele estava sendo perseguido, por isso tanta gente acha que o que aconteceu com ele foi uma espécie de queima de arquivo. E ele me deu o dia e a hora que eu me matar. E eu e minha esposa ficamos meio assim, né? E foi passando os dias, foi passando o tempo, né? E aí foi chegando próximo da data. Aí eu comecei a falar para as pessoas, né, que eram da igreja. Ô galera, eu posso dormir na sua casa hoje, de hoje para amanhã, né? Aí por quê? Ah, porque o satanista está dizendo que vai me matar em casa. Aí se eu estiver na tua casa, né? Aí eles não vão me achar aqui. Não, você não saia daí, vai que eu te rastreio até minha casa. Fica aí, estarei orando por você. Falei, caramba. Amigo, hein? É, muito amigo. Pois é, né? Aí eu falei, caramba, né? Aí eu fiz o contrário. Chamei uma galera pra vir em casa. E quando você fala pra crente que vai rolar uma pizza, todo mundo vem. Falei, galera, vamos fazer uma pizza, um louvor em casa e tal. Foi engraçado, mas é quarta-feira, a gente sempre faz isso de sábado. Por que da quarta-feira? É, porque o satanismo disse que vai me matar aqui. Mas se vier que tá uma galera aqui comendo pizza, eles não vão, não vai ter uma chacina, entendeu? Né, eles não vão fazer isso também. Não, a gente vamos estar orando por você. Então ninguém ficou do nosso lado. Eu aprendi assim que eu tenho que depender de Deus. Né? Deus me ensinou a depender dele mesmo. Pior que essa situação fica muito complicado, porque a pessoa que ajudasse poderia correr risco também. Aí chegou o dia, a gente ficou assustado, minha esposa tem na Missão Antioquia, onde ele morava, Vale da Bênção, tem uma igreja perto, dá para ir a pé. A Missão Antioquia. Nós fomos até lá, assistimos o culto,
Acabou o culto, eu fiquei olhando para ele, agora o que a gente faz, né? Aí a gente chegou até a pensar em se esconder no banheiro da igreja, né? Eu falei, estamos na igreja, estamos protegindo aqui, né? Mas não dava, né? Porque eles estavam olhando tudo. Aí fomos para casa a pé, né? Era uma caminhadinha, rua de terra ainda, agora asfaltaram, tá bonitinho lá. E nesse caminho começou a ameaçar chuva. Parece que aquele mal-estar que a gente sentia, com aquele vento, né? Aqueles trovões, parecia que aumentava ainda. Dava uma sensação pior. Quando eu cheguei em casa, atravessei o portão, eu senti muita tranquilidade, como se atravessasse um portal, muita serenidade, né? E aí a minha esposa também sentiu a mesma coisa. Eu falei, Deus, sem impressão minha, né? Sei lá, usa minha esposa para falar alguma coisa, né? E ela falou para mim, olha, Daniel, tá tudo bem, Deus mandou os anjos para guardar a gente. Aí eu falei, Senhor, ok, tá, mas sem querer, né, ser chato, mas eu preciso ver. Porque se eu não ver, eu não vou crer. Me dá a oportunidade que você fez com o moço de Eliseu. Me dá a graça de ver os teus anjos, né? Porque se eu ver, eu vou acreditar, eu sei que eu estou protegido. E assim, não é uma regra que sempre Deus vai atender o seu pedido, né? Naquele momento, na graça de Deus, Ele permitiu, né? E, enfim, aí eu tive uma experiência extraordinária. No final desse trecho do podcast, ele fala uma coisa muito inesperada que aconteceu, que fez os homens pararem de perseguir ele. Aí eu pude contemplar muitos anos à volta da minha casa, me guardando, me protegendo. E aí eu falei, ok, e eles, né? E eles? E Deus falou... Eles quem? Os satanistas? Os satanistas, os dois. O Zórdico e o Taulês. Esses dois incomodavam muito. E Deus falou, calma, eles não vão mais te incomodar. Não vão mais te incomodar. Né? O Salmo 74 fala que tem anjos portadores de males. Não que eles são maus, mas é porque eles trazem juízo de Deus. Então, quando o anjo passou no Egito, ele veio fazer juízo de Deus. Né? Ele veio fazer um juízo de uma sentença que Moisés já tinha dito que ia acontecer. Então eu falei, eu vou mandar meu anjo vingador e vou acabar com eles. Mas eu fiquei meio na dúvida, né? Será, né? Esse negócio, será que eu estou ouvindo mesmo? Será que é uma coisa na minha cabeça? Porque até esse lance de você conseguir discernir, né, que é voz de Deus, que é Deus falando, não é sua mente, não é sua cabeça, não é o que eu quero ouvir, né? É um processo, viu? É um processo. E, ok, quando foi 1h30 da manhã, eu tive a sensação de que aquilo tinha sido feito. De manhã, umas 7h30 da manhã, eu liguei para um amigo meu, trabalhava no departamento de trânsito, né, de polícia, e falei para ele, né, se houve algum acidente. Imaginei, vai ver que foi um acidente de carro, vou chutar. Eu sei o nome verdadeiro deles, sei onde eles moram, sei o carro que eles usam, né, e tenho uma ideia do horário. E perguntei se tinha alguma questão naquelas características, né. Ele então foi pesquisar, falou, te ligo daqui a pouco, me ligou de volta e falou, olha, aconteceu, né, 2 homens realmente morreram, um carro importado, o airbag não funcionou, estavam sem cinto, morte instantânea para os 2, né? Eu não sei nem se eu fiz certo ou errado, mas eu chorei de alegria, né? Eu falei, poxa, tirou um peso da minha cabeça, peso da minha cabeça ali. Então essa foi uma experiência muito pontual, né? Não é uma coisa assim que toda hora vem anjo, né? Você viu anjos? Naquele momento eu vi. Na forma clássica do que a gente tem uma imagem de anjo ou é uma outra coisa? É uma luz, o que é? Eu vi formas humanoides emanando muita luz, né? E eu consegui contemplar no braço, isso me chamou muita atenção. Eu vi braceletes, né? Parecia dourado, como se fosse de ouro, né? Que vinha até em cima, né? Foi o que eu consegui reter de informação, porque eu chorei muito, então embaçou minha visão, né? Eu não vi direito. Mas foi uma experiência que marcou minha existência, e a partir dali eu nunca mais duvidei de Deus. E esse é o último depoimento no perfil oficial do Vic Vanilla, um amigo do Daniel. E ele fala do encontro recente que eles tiveram, onde ele teria desabafado muitas coisas pesadas. Estou deixando meu último recado aqui, antes de possivelmente derrubarem as minhas contas, que sofrem ataques, strikes, shadowban todos os dias. Faz exatamente uma semana que eu vi pela última vez o meu amigo e irmão Daniel Mastral na lanchonete New York Café, na entrada de Alphaville, pela última vez. Assim que entrei na lanchonete, Mastral me recebeu com um abraço,
a mim e a minha esposa, e quando sentamos ele logo apertou minha mão e chorou, assim como eu também me emocionei. Nós havíamos nos reconciliado há meses e já estávamos ensaiando um projeto de falar tudo o que sabíamos em todo o Brasil. Os vídeos que vocês possam ver, tanto do Mastral me atacando, como eu atacando o Mastral, já faz mais de 1 ano. São editados por pessoas maquiavélicas e narcisistas. Nós já havíamos nos reconciliado, conforme eu provei, em áudios, em prints na minha rede vizinha, há mais de meses. Ele me chamava carinhosamente de gafanhoto e eu o chamava de Shaolin, porque ambos lutávamos Kung Fu. Mastral não estava só preocupado com as ameaças físicas, que eu também sou vítima diariamente, mas também como ficará a questão dos seus livros, já que ele sofreu uma manipulação por parte da editora e do advogado dessa editora, e temia, até quando me viu, de que os direitos e os royalties não ficariam com o seu filho. Mastral contou para mim chorando que foi traído por parte da família, ainda quando sua esposa estava viva. A única pessoa que ele falava muito bem era de seu irmão. Estou deixando claro que eu não acredito, em hipótese nenhuma, de um atentado à própria vida de forma voluntária, e sim de forma coercitiva, ou seja, ele foi obrigado e impelido a tal ato. O Vic Vanilla alega que na verdade forjaram tudo para parecer que o Daniel fez o contrário de viver. Ele diz isso nesse trecho. Não foi suicídio. Eu não aceito, filho da... Nenhum pode ser investigador, pode ser o cara. Eu não aceito ninguém falando que isso foi suicídio. Ninguém. O Daniel era pacifista, eu não sou. Eu encontrei com ele semana passada na quarta-feira, cheio de vida, me abraçou, chorou comigo na mesa, me expôs tudo que ele sabia, eu expus tudo que eu sabia também. A gente tava marcando podcast, tem grupo no WhatsApp marcando podcast. Ele ia pro Podpah, sei lá, semana que vem. Não foi suicídio, não foi. Ele me mandou mensagem ontem mesmo ele mandou mensagem perguntando como é que fazia os negocinhos do TikTok, ele tava super empolgado. Espalhem, se vocês têm coragem, espalhem. Uma coisa que me deixou muito pensativo foi uma das falas do Vilela, que em um de seus últimos podcasts, ele tinha falado que tem um influenciador que falava sobre o Daniel e que não valia nada. E eu acho que supostamente seria esse Vanilla. Porque é justamente o Vic Vanilla que estava postando muitas coisas a respeito do caso. Aí tem um camarada na internet, né? Qual o nome dele? Não, nem fala, cara. É? Esse cara é melhor nem dar moral pra ele. Né? Que aí, numa versão diferente, esse cara entendeu? Então, assim, eu não sei, O cara não vale nada. É isso. Aí fica uma questão, será que o Vic estava certo ou será que ele estava usando o caso para se promover na internet? Eu acredito muito no Vilela, eu não acho que ele iria criticar à toa uma pessoa, mas como também ele não deixou claro quem seria o influenciador, não tem como afirmar nada. Tem também uma postagem do irmão do Daniel Mastral, dizendo sobre a fatalidade e informando que seu irmão teria cometido isso mesmo com ele. Ou seja, não seria uma outra pessoa tentando calar o irmão. Tem também uma outra notícia publicada pelo Portal Terra, que reforça a hipótese do Daniel ter feito isso com ele, dizendo que o corpo foi encontrado com a arma que o Daniel costumava usar, ou seja, a Taurus, com uma única bala disparada. Foi encontrada também uma munição compatível, além da arma estar na mão esquerda, afinal o Daniel era canhoto. As circunstâncias são muito estranhas, parece que ele tinha alguns machucados na cabeça quando o corpo foi encontrado. Porém, a investigação policial continua seguindo a linha de investigação que aponta para o próprio Daniel Mastral ter feito esse ato. Agora é aguardar para ver mais atualizações do caso. Mas deixa aqui nos comentários sua opinião, se você acha que foi uma queima de arquivo ou se ele mesmo cometeu isso. E lembrando que os links dos episódios do podcast Inteligência Limitada vão estar aqui embaixo na descrição, para quem quiser assistir na íntegra e vale muito a pena.